Olá! Hoje a gente vai conhecer a história linda e incrível do espírito do Júlio, que na sua última encarnação ele foi portador de deficiência física e mental e também paralisia cerebral. Esse relato lindo foi trazido pela médium Vera Lúcia Marinzec, sempre assessorada pelo seu mentor Antônio Carlos. E essa história está no livro Deficiente Mental, Por que Fui Um? Então vamos conhecer essa história cheia de ensinamentos para a gente agora, aqui, enquanto a gente está vivendo essa existência. Vamos prestar bastante atenção. É a história do Júlio. Fui muito amado. Meus pais se desdobravam em atenção e cuidado para comigo. Fui o segundo filho deles. O primeiro, meu único irmão, Júnior, era perfeito e muito bonito. Não tenho muitas lembranças do período em que estive encarnado com deficiência. Fixo minha mente para recordar. Sinto a sensação de que estava preso num saco de carne mole e disforme. Parecia que ao estar encarnado, estava restrito a uma situação desconfortável e sofrida, porém sabia ser melhor que o meu estado anterior, o de desencarnado. Realmente eu estava restrito, era deficiente físico e mental. Tive paralisia cerebral. Lembro que cuidaram de mim com ternura imensa. Gostava quando falavam comigo, me acariciavam. Meus pais tentaram de tudo para que eu melhorasse. Fisioterapias, especialistas e cuidados especiais. Vivi 3 anos e 6 meses nesse corpo que agora bendigo, que serviu para que me organizasse do tremendo desajuste em que eu me encontrava. Não andei, não falei, ouvia e enxergava pouco e era portador de muitas doenças no aparelho digestivo. Uma pneumonia me fez desencarnar. Recordo pouco essa minha permanência na carne. É como recordar de adulto a primeira infância. O desconforto muito me marcou, como também o imenso amor que meus pais tiveram e têm por mim. Socorrido ao desencarnar por socorristas, fui levado a um hospital de uma colônia. Estive internado numa ala especializada em crianças e deficientes. Lembro-me que lá sentia a falta da presença física dos meus pais. Eles foram levados muitas vezes para me ver. Alegrava-me com essas visitas. Meus pais, pessoas boas e com alguns conhecimentos espirituais, puderam, enquanto dormiam, ser desligados do corpo físico e vir me ver. Foram encontros emocionantes. Isso é possível acontecer com muitos pais saudosos. Infelizmente, poucos recordam esses comovidos encontros. Recuperei-me. Com o carinho dos tios, trabalhadores do hospital, sarei das minhas deficiências. Retornei à aparência que tinha na encarnação anterior, antes de ter começado com o meu vício e danificado meu corpo sadio. Dessa vez, gostei de estar desencarnado e mais ainda no hospital. Normalmente, em todas as colônias, há no hospital uma parte onde são abrigados os que foram deficientes mentais quando encarnados. Isso para que recebam tratamento especial para se recuperarem. Ressalvo que muitos, ao desencarnarem, não têm o reflexo da doença ou das doenças e, ao serem desligados da matéria morta, são perfeitos, nem passam pelos hospitais. Infelizmente, não foi o meu caso. Necessitei me recuperar. Após 1 ano e 2 meses, estava tendo alta
e fui para uma ala no educandário para jovens. Vou descrever a parte do hospital em que fui abrigado. Os quartos são grandes, ficam juntos muitos internos. Não é bom ficar sozinho, é deprimente. Gostava de ter companhia, de ficar com os outros. Logo, me tornei amigo deles. As colônias não são todas iguais. Tudo nelas é visando o bem-estar dos seus abrigados. Mas em todas há lugares básicos, como nas cidades dos encarnados, que têm escolas, hospitais, praças, ruas, etc. Nas colônias também, só que com mais conforto, bem estruturados, grandes e bonitos. Visitando tempos depois, hospitais em outras colônias, vi que todas são aconchegantes, diferenciando-se nas repartições, no tamanho e nos adornos. Você, Júlio, não é mais doente, é sadio. Tem de se sentir sadio. Vamos tentar? Dizia para mim Sueli, uma das tias, sorrindo encantadoramente. A deficiência estava enraizada em mim. Necessitei entender muitas coisas para sanar os meus reflexos. Quando comecei a falar, passei a escutar e a enxergar normalmente e logo a andar. O quarto em que eu estava, como todos os outros, tem a porta grande, sempre aberta, que dá para um jardim-parque com muitas árvores, flores, brinquedos e animais dóceis e lindos. Nesse jardim há sempre muita claridade e brincadeiras organizadas. Ali há um palco onde há danças, aulas de canto, música e teatro. Do outro lado dos quartos estão as salas de aula. Gostei muito de ficar ali, naquela parte do hospital. Foi o meu lar no período em que estive internado. Encantava-me com o jardim-parque e foi me divertindo sadiamente que me recuperei com certa facilidade. As brincadeiras fazem parte da recuperação. Não existem medicamentos como para os encarnados. Não senti mais dores nem desconforto. O interno é transferido dali quando quer ou quando se sente apto. Sentindo-me bem, fui transferido. Mudei para a ala jovem do educandário, como já mencionei, onde estudei e passei a fazer tarefas. Quando meu curso terminou, pedi para trabalhar na ala do hospital para a recuperação de desencarnados que na carne foram viciados em tóxicos. Esse meu pedido tinha razão de ser. Fiquei contente por ter sido aceito e passei a trabalhar com toda a dedicação. Na minha penúltima encarnação, tive o meu corpo físico perfeito. O que fiz dele? Recordei. Quando estava me recuperando, no hospital, as lembranças vieram normalmente. Como tia Sueli me explicou, recordar não acontece com todos. Muitos recuperados voltam a reencarnar sem lembrar de nada do passado. Lembrei-me sozinho, sem forçar o meu passado, e tia Sueli me ajudou a entendê-lo e não encucar, pois o passado ficou para trás e só podemos tirar lições para o presente. Principalmente no meu caso, tentar acertar e não repetir os mesmos erros. Na minha encarnação anterior, tive por pais os mesmos espíritos que o foram nesta última. Eles formavam uma família feliz. Meus pais, casados há anos, viviam harmoniosamente. Tinham 2 filhas casadas e netos, quando mamãe engravidou.
Embora surpresos, achando-se velhos, me receberam como presente de Deus. Foram excelentes pais, me amaram, cuidaram de mim, me educaram, dando ótimos exemplos. Cresci forte, sadio e inteligente. Espírito inquieto, não dei valor a nada que recebia. Achava meus pais velhos, caretas, e me envergonhava deles. Era respondão, às vezes bruto com eles. Achava que me enchiam. Estudava numa universidade e comecei a consumir drogas. Não tinha motivos como desculpas. Não existem motivos para entrar no vício, mas alguns viciados arriscam algum fator para se justificar. Quis sensações novas e achei que nunca ia me tornar dependente delas. Das leves às pesadas, me viciei, porém achava que as largaria quando quisesse. Comecei a gastar mais dinheiro e menti aos meus pais, dizendo que era para o estudo. Não desconfiavam e me davam, privando-se até de remédios. Foi então que ocorreu um acidente. Numa viagem de fim de semana, meus pais desencarnaram juntos num acidente de trem. Senti a falta deles, mais ainda do que eles faziam por mim. Não quis morar com minhas irmãs, fiquei sozinho na nossa casa. Formei-me 2 meses depois e arrumei um emprego, mas passei a me drogar cada vez mais e cada vez mais. E agora não escondia e as usava em casa. Júlio, por favor, pare com isso. Pense em nossos pais, diziam minhas irmãs preocupadas. Não sou um viciado. Uso-as porque quero e paro quando eu quiser. Respondia rudemente. Minhas irmãs, cunhados e até sobrinhos, ao saberem, tentaram me ajudar. Passei a ser violento. Não aceitei a intromissão deles. Não produzia no trabalho e, como faltava muito, fui demitido e passei a consumir cada vez mais tóxicos. Me tornei um farrapo humano. Fui vendendo tudo o que era de valor em casa. Não comprei mais alimentos. Minhas irmãs que os traziam, como também passaram a pagar as despesas da casa e alguns débitos meus. Mesmo assim, não gostava dos meus familiares. Não queria vê-los. Os evitava e, quando viam em casa, os expulsava violentamente. Senti que eles planejavam me internar. Então, achando que a vida estava insuportável, resolvi me suicidar. Tomei uma overdose, mas não morri. Passei mal. Quando melhorei, levantei-me. Estava deitado no tapete da sala. A casa estava uma anarquia. Tomei remédios, todos que encontrei, o resto de heroína e uma bebida alcoólica. Deitei de novo, certo de que dessa vez ia morrer. Desencarnei logo, mas era de noite. No outro dia, minha irmã veio com a ambulância para me levar e acharam o meu corpo morto. Perturbei-me extremamente. Quando saí do torpor, senti-me preso no escuro com cheiro insuportável. Meu corpo estava enterrado e eu ligado a ele. Somos espíritos revestidos do perispírito e encarnados no corpo físico. Quando o corpo carnal morre, o deixamos e este parece somente uma roupa usada. Continuamos a viver espiritualmente revestidos com o corpo perispiritual. Isso é o que normalmente acontece. Mas existem os que abusam e imprudentemente, como eu,
danificam o corpo físico, a abençoada roupa que nos é dada para nos manifestarmos no campo material. Não fui desligado e fiquei junto ao corpo, sofrendo atrozmente. Lembrei-me dos meus pais, do amor deles por mim, e eu chorei. Chamei por eles. Mamãe, papai, acudam-me. Senti-me tirado dali. Parecia que fiquei ali séculos e não meses. Não consegui me recuperar. Internado num hospital para suicidas, estava perturbado demais. Não tinha desculpa e não quis me perdoar. Que havia feito do meu corpo perfeito? Danifiquei-o com as drogas. Não merecia outro corpo perfeito. Faço uma ressalva. Essa é a minha história que ocorreu comigo. Isso não acontece com todos que foram viciados, nem com todos os suicidas, mas normalmente estes sofrem muito. Se os encarnados tivessem consciência disso, não se drogariam, nem se suicidariam. Meus pais preocuparam-se comigo, amavam-nos muito, a mim e a todos os familiares. Tiveram uma desencarnação violenta num acidente brutal. Foram socorridos pelos seus merecimentos. Sentiram que eu estava mal, então souberam que eu era viciado. Tentaram me ajudar, porém essa ajuda é restrita ao livre-arbítrio do necessitado. Pediram auxílio mentalmente às outras filhas. Elas tentaram, ignoraram as ofensas e tudo fizeram. Até se sacrificaram financeiramente. Venderam bens para pagar os meus débitos e para ter dinheiro para me internar. Meus pais viram tristemente o meu suicídio. Só quando me comovi ao lembrar deles é que puderam desligar-me da matéria podre e me socorrer. Entenderam que só melhoraria na matéria. Estava tão perturbado, me desorganizei tanto que só me recuperaria no corpo físico. Com o esquecimento, me organizaria, encarnado, recuperaria o que por livre vontade desordenei, danifiquei. Meus pais reencarnaram unidos por um carinho profundo. Casaram novamente e me receberam alegremente por filho. Como sou grato a eles, exclamei após recordar tudo. Tia Sueli sorriu e, olhando-me fixamente, me elucidou. Aprende com eles, Júlio, a maior lição que tentaram lhe dar: amar. E seja grato, muito grato. A gratidão é uma demonstração do amor. Ingrato pode perder a ligação com os seus benfeitores, ficando mais difícil receber benefícios. Grato fortifica o laço de carinho que esses dois espíritos nutrem por você. Será que um dia poderei retribuir a eles 1/10 do que fizeram por mim? Eu perguntei. Creio que os dois não necessitam da ajuda que você pode lhes dar. Seus pais são espíritos bondosos, que em muitas encarnações têm seguido o caminho do bem e do conhecimento. Para eles, só a sua gratidão, o seu amor é o suficiente. Mas, Júlio, a vida lhe dará muitas outras oportunidades de fazer o bem. Fazendo a outros, faz a si mesmo e, consequentemente, aqueles que nos amam, que querem o nosso progresso. Sou muito inferior a eles para ajudá-los. Não faça comparações, continuou tia Sueli a elucidar-me. Todas me parecem injustas. Pense neles como alguém que ama e quer vê-lo bem. Quando você, socorrido, necessitou encarnar,
eles se ofereceram para serem seus pais novamente. Não precisariam eles passar pelo que passaram, ter um filho doente e sofrer com a sua desencarnação precoce. Mas o amaram tanto que não quiseram você num lar estranho. Preferiram passar tudo, mas com você junto deles. Abaixei a cabeça. Senti muito ter sido ingrato. Almejei seguir os seus exemplos. Tia Sueli, lendo os meus pensamentos, concluiu: isso, Júlio, faça do exemplo deles a meta da sua vida. E não pense que esse período em que você esteve com eles lhes foi tão sacrificial. Aqueles que amam não veem sacrifícios. Tiveram que modificar um pouco a vida deles quando você nasceu. Seus pais eram professores universitários e programaram horários diferentes de trabalho para que sempre um deles pudesse estar com você. Fizeram de tudo para melhorar o seu estado e lhe dar conforto. São adeptos do budismo, conhecem a reencarnação. Viram em você um espírito reencarnante necessitado de carinho e amor. Aproveitaram esse período difícil por qual passaram, aprenderam muito, tornaram-se mais religiosos e estudiosos espirituais. Não tiveram sofrimentos débito, mas crédito diante das leis divinas. Quando você desencarnou recentemente, tudo fizeram para ajudá-lo. Hoje estão tranquilos em relação a você. Sabem que está bem e se quiser fazer algo por eles, seja o que eles lhe desejam. Eles desejam que eu seja feliz, exclamei. Simples, indagou tia Sueli sorrindo. Não posso ter dó de mim, nem remorso. Isso gera inquietude e insatisfação. Quero ser útil, aprender e fazer o que eles querem, o que desejam para mim. Tia Sueli apertou a minha mão e retirou-se. Fiquei sozinho e fiz um propósito de melhorar, de ser como eles. E tenho conseguido. O amor deles me sustenta. Então essa história traz pra gente, primeiramente, a consequência de quem faz uso de drogas, de quem tira a própria vida, acaba indo contra as leis de Deus, danificando o corpo, envenenando o seu perispírito, gerando mais sofrimentos. E aí ele conta pra gente, muito importante, sobre a individualidade de cada caso. Ele deixa bem claro que cada caso é um caso. Não existem regras no plano espiritual. Ele conta o caso dele. Só que ele deixa claro que quem intoxica o corpo e tira a própria vida acaba tendo um sofrimento, sim. Porém, cada um de uma forma. E ele fala sobre a cura, o resgate dos débitos passados pela bênção da reencarnação. O esquecimento a partir da nossa reencarnação aqui na Terra, que é um presente de Deus. E os seus pais, ele fala dos pais dele, né, por terem um conhecimento espiritual durante a vivência aqui na Terra, deram para ele essa facilidade de se lembrarem a cada vez que eles dormiam, o espírito se desdobrava e ia visitar o seu filho no plano espiritual. E quando eles voltavam do sono, desse desdobramento, eles tinham essa dádiva da lembrança.
e de saber que o filho estava bem do outro lado. E aí ele faz essa comparação de uma vida anterior, da existência anterior dele, antes dele ser deficiente físico, do sofrimento de quando ele desencarna, de ficar preso ao corpo, não se libertar, o sofrimento dele no plano espiritual. E aí ele reencarna com esses defeitos, com essas deficiências. E quando ele desencarna novamente, aí sim ele encontra essa paz no plano espiritual, onde ele pode estudar, ajudar outros desencarnados. Então tudo isso para a gente poder ter a consciência da gente cuidar do nosso corpo, como ele fala, esse templo que Deus dá pra gente poder evoluir aqui na matéria. E de cada dia mais a gente absorver conhecimentos espirituais para sofrer cada vez menos e principalmente ter um entendimento da desencarnação quando ela chegar pra gente. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem essa história linda do Júlio e a gente se vê na próxima psicografia.